então, de dar uma olhadinha no conteúdo que ficou, que faltava só um restinho. Acho que tem gente ansiosa aí para ir para o primeiro capítulo. Enfim, né? Eu também. Apesar de eu já ter lido, estou ansiosa para entrar nele. E aí eu li e coloquei um resuminho lá no grupo, um pouquinho dos pontos do que falava ali naquele finalzinho, então, né? Não sei se alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa, se conseguiu ver lá, deixa eu abrir aqui para ver, porque agora no livro eu já não vou achar. Então, o resumo, ele falava sobre as reflexões ali, ele traz uma proposta do olhar para a questão reencarnatória, né, que existe em muitas tradições esotéricas, que é uma questão de ter olhos de ver mesmo, né, fala sobre a lei de causa e efeito, que ela basicamente envolve o ciclo reencarnatório como um todo, e que na ausência do corpo o sofrimento se torna inteiramente psíquico, tornando as emoções sentidas com mais intensidade. Eu achei isso bem significativo, assim, realmente os médiums, eles comentam isso, né, a intensidade com que alguns espíritos passam ali a comunicação do que estão sentindo. Então, fora do corpo, a gente sente muito mais do que no corpo, né? Na escuridão exterior, a alma experimenta um estado total de solidão e tormentos, né? Então, essa exterior, a escuridão fora também, não é só dentro, e aí se vincula psiquicamente a lugares, né, supostamente lugares que são densos, que são trevosos. O conceito do eu sou é muito bacana, eu já tinha estudado sobre isso também, essa repetição, inclusive tem uma fala de Jesus, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está falando da personalidade, ele está falando do eu sou, né, achei bem interessante, eu coloquei lá no grupo também um resumo um pouco sobre isso, logo acima lá, que isso se resume aos aspectos da natureza divina, né, não a questão do ego. O tempo sempre presente, o eterno agora, nós vivemos um eterno agora, e as conclusões finais dele é que o mito de Sofia é um esquema cosmológico completo que desperta para a realidade da origem divina e sua missão na Terra. Eu acho que essa frase, ela resumiu tudo que é Sofia. É um mapa do tesouro com rota da grande jornada. Mostra que o retorno à casa do Pai pode ser seguro e progressivo através da transformação da mente, que a dor, ela faz parte ali, mas que não precisa ser na labuta, né, que pode ser através do amor e do desenvolvimento consciencial, que é o que nós estamos, pelo menos, buscando fazer. E todos, sem exceção, estamos destinados ao amor, porque a nossa natureza é o amor, então o nosso destino é também o amor como consequência. Independente de quem seja, de como esteja, nosso caminho vai ser esse, né? Chegaremos lá. Cedo ou tarde, todos nós seremos governadores de galáxias, assim como Jesus. Vamos lá? Tchan, tchan, tchan. Deixa eu até achar aqui, tá tão emocionante que nem achei ainda o primeiro capítulo. Alguém quer comentar alguma coisa disso aí? Gente, cadê o Brasil? Nossa, que silêncio constrangedor vocês estão. Vocês já acharam a página que começa, por favor? 62. 67. Ai, graças, eu tô lá na 75. 67. Por isso que não ia achar nunca. Já está tudo grifado para lá. Então, vamos lá, galera. O primeiro livro de Sofia. Só para contextualizar ali, ó, que tem os numerozinhos, tem alguns lugares que eu acho interessante ler, né? Sofia é uma palavra composta que significa fé e sabedoria. Nós já sabíamos disso, né? Para os gnósticos, a fé era a decorrência natural do conhecimento direto, obtido em profunda meditação. Quando então a verdade lhes era revelada à luz da intuição. Olha que interessante a definição de fé aqui, o sentido de fé.
que não tem nada a ver com aquela ideia de você projetar a confiança externamente, fé em um santo, fé em uma entidade ou alguém externo, mas esse profundo movimento de conhecimento obtido em profunda meditação, quando então a verdade lhes era revelada à luz da intuição. Então, onde estão as leis divinas na nossa consciência, e através desse movimento da fé, da conexão profunda, através da intuição, se revelam as verdades para nós. A gente vive muito isso na técnica do Theta Healing, por isso que eu sou tão apaixonada por ela. Porque ela é totalmente intuitiva, né? A gente entra em estado alterado de consciência, em Theta, e ali permite que o Criador fale com a gente, dê orientação, o caminho, mostre, e aí vem a intuição. É 100% intuitivo. Todo movimento vai sendo intuitivo. Acho muito, muito bacana isso. E a gente tem a percepção das coisas totalmente diferente do que a partir da nossa visão, que ainda é bem medíocre, né? Então vamos, a pergunta 1, nossa, gente, você acha que isso vai ficar marcado na história, hein? Será? Que delícia. Número 1. Jesus até então havia instruído seus discípulos somente até as regiões do primeiro mistério. Então aqui tem já, antes da gente entrar também, o item 51, ele diz que alguns estudiosos acreditam que esse período seja, na verdade, 11 meses, tá? Então, existe essa dúvida, mas, sinceramente, para mim não faz diferença, 11 anos, 11 meses, o ensinamento em si, a experiência em si, ela é extremamente rica. Eu tenho a impressão de que 11 meses, porque 11 anos é tempo, né? É chão. E aí muitas outras coisas iam acontecer também ali, os discípulos, por conta da idade e tudo, e todas as outras histórias que de alguma forma a gente sabe que eles foram, cada um para um lado, alguns até, né, morreram e tudo, tá? Então, ali ele usa no capítulo primeiro, tipo um resuminho, a introdução, não é original. E aí a gente vai para o texto em si. Quando Jesus levantou-se dentre os mortos, passou 11 anos falando com seus discípulos. Instruiu-os somente até as regiões do primeiro preceito do primeiro mistério. No interior do véu que está dentro do primeiro preceito, o qual é o 24º mistério, por fora e abaixo, entre os 24 que estão no segundo espaço. Do primeiro mistério, que está diante de todos os mistérios, o Pai na forma de uma pomba. Vocês acharam que ia ficar mais simples? Cá estamos nós. O primeiro mistério, que é também o último mistério, ele traz essa proposta cíclica. Então, eu imagino isso num ciclo. Por isso que primeiro e último, eles acabam se encontrando em algum ponto, né? Como alfa e ômega, ou como a gente vê os espectros de luz, né? Os extremos também. No interminável ciclo de emanação e reabsorção do universo. Emanação e reabsorção, é como o caracol. E Atman, o espírito universal, segundo o espaço do primeiro mistério correspondente, em linguagem esotérica, ao segundo plano da consciência do interior, ou de cima, que é o plano Budi, alma espiritual. Então, aqui só para contextualizar ali, no itemzinho 52 ficou ali, e o 53. No esoterismo egípcio, o símbolo da pomba dos gnósticos era representado pelo hieroglifo do globo alado, a pomba que desce sobre Jesus em seu batismo. É típica da descida consciente do eu superior, a alma espiritual, sobre Manás, ou seja, um evento iniciático que confere a iluminação. Então, quando Jesus voltou ali naquele momento, que ele, né, depois que ele tinha ficado ali aquele período, hipoteticamente lá, ao resgate de Judas e tudo que ele apareceu, ele começou a falar, então, das regiões, das questões que ele ainda não tinha falado. Então, ele explicou sobre o preceito do primeiro mistério. O primeiro mistério é de onde Jesus veio, de onde Sofia veio, por fora e abaixo. Lembra que a gente já viu isso sobre o primeiro mistério para fora? É quando
né, essa sabedoria colocada, por exemplo, através da personalidade de Jesus ali no mundo. Entre os 24 que estão no segundo espaço, ali dentro do primeiro mistério mesmo, que está diante de todos os outros mistérios. Então, além do primeiro mistério, tem tudo isso aí. E aí a pomba ali como símbolo, como representação da consciência que desce, né? Da sabedoria que se transforma e que aparece. Ok? Ali do valor gemático, não vamos nem ler, porque não compensa. Muito confuso. O que o primeiro mistério... Oi. Desculpa, eu tinha caído. Só. Então, durante todo o tempo que Jesus ficou antes da crucificação, do fim, ele falava de um reino dos céus. Uhum. Mas ele nunca abriu nada, né? Porque eu não lembro na Bíblia também de ter algum relato que ele falou mais especificamente como era esse reino, né? Uhum. Exatamente, ele não Então, falou. esse primeiro mistério é quando ele começa a abrir isso, esse macrocosmo aí, que a gente estudou nas páginas anteriores. Exatamente. Ele começa a falar de toda essa estrutura de Sofia, enfim, a origem de tudo isso. Ele vai explicar, ele vai detalhar exatamente isso. Como o que acontece, qual que é a estrutura, dentro dessa linguagem mesmo aqui, não é nada simplificado, mas ele já não fala mais naquela forma simples, né, chamando Deus de Pai e reino, como se fosse uma coisa material. Ele traz mesmo um aspecto muito mais profundo da questão. O que o primeiro mistério envolvia? E Jesus disse aos discípulos: vim daquele primeiro mistério, que é o último mistério, ou seja, o 24º. Seus discípulos não sabiam nem haviam compreendido que existia alguma coisa no interior daqueles mistérios. Achavam que aquele mistério era a culminação do todo e a culminação de todas as coisas que existiam. Pensavam que era o término de todas as conclusões, porque Jesus lhes havia falado a respeito daquele mistério, o qual envolvia o primeiro preceito e as 5 impressões, a grande luz, os 5 auxiliares e todo o tesouro de luz. Então, ele falou ali, basicamente, né, céu, o mundo material, plano divino, e ficava tudo lá, tudo aglomerado num lugar só, não tinha outro plano, não tinha outra coisa, né? Era onde Deus habitava, como se fossem 2 estações. Vamos ver aqui no 56 se tem alguma coisa importante. Tem, porque eu anotei importante. Os próximos parágrafos estão sobrecarregados com terminologia técnica do texto, de Pisofia, e nenhuma elucidação sobre o seu significado é apresentada, a não ser bem mais adiante do texto. É como se o autor estivesse testando a determinação e intuição do leitor, que se preserva até o fim e colherá frutos de entendimento progressivo dos ensinamentos ocultos de Jesus. Então, não desistam. Lá no final, a gente vai compreender alguma coisa. É o que ele disse aqui, tá? Vamos confiar. As regiões do grande invisível. Além do mais, Jesus não havia falado aos seus discípulos sobre a extensão total do grande invisível, dos 3 poderes tríplices, dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões, seus eons e suas ordens, como se estendem as que são emanações do grande invisível, e seus não gerados, autogerados, gerados, doadores de luz, sem par, regentes, poderes, senhores, arcanjos, anjos, decanos, ministros e todas as casas de suas esferas e todas as ordens de cada um deles. Ou seja, ele não tinha falado nada disso antes. Ele deixou para pós-graduação, né? Foi depois que ele voltou. Ali, vocês lembram? Tem algumas ainda definições que a gente pode ler ali, ó. Falando das emanações superiores, né? O paralelo dos hindus, mas aquilo que a gente tem lá no nosso dicionáriozinho que nós fizemos lá, que os 100 pais são os poderes eternos, não nascidos, os autogerados são as mônadas,
É legal a gente ver isso, porque lá na frente, quando falar desse termo, daí a gente consegue fazer a tradução, né? Tá? Mas acho que dá para seguir. O tesouro de luz. Jesus não havia descrito aos seus discípulos o alcance total das emanações do tesouro, ou seja, ele não tinha falado de toda a possibilidade de ascensão que um ser pode ter, né? Nem como se estendem as suas ordens, nem lhes havia falado sobre os seus salvadores, que são as emanações, como são segundo a ordem de cada um. Nem lhes havia dito qual observador se encontra em cada portal de tesouro de luz, nem falado sobre a região do Salvador gêmeo, que é a criança da criança, nem havia informado sobre as regiões dos três améns, em que regiões se estendem, nem lhes havia dito em que regiões as 5 árvores se estendem, nem sobre os 7 améns, que são as 7 vozes, qual a sua região e como se estendem. Ali, vamos ver ali, 64. Salvador é um termo técnico para emanações, tá? Ou projeções. Os 12 salvadores indicam, vão aparecer mais tarde no texto, os 7 primeiros presidem sobre as emanações das 7 vozes, vogais ou améns. E os últimos 5 presidem sobre as emanações das 5 árvores. Todos se encontram no tesouro de luz. Esse 65, que é o Salvador gêmeo, refere-se à mente, Manás, em seus 2 aspectos, concreto e abstrato, por isso que é chamado de Salvador gêmeo. O valor gemátrico do Salvador gêmeo é aquele ali, que não entendo nada, e é 1492. Vamos pular essa parte. A função desse ser pode ser inferida por suas correspondências gemátricas, que também a gente vai pular. E a criança da criança é Manás, que é a criança de Budi, num plano superior, e Manás inferior, ou a mente concreta, que é a criança de Manás superior. E os 7 améns, ou 7 vozes, são idênticos aos 7 aúns, e as 7 vozes místicas, a voz do Deus interior. Tá? Isso quem falou foi Blavatsky. Esse 63, essa observação 63 é interessante também. Pulei ela, cadê minha De abre o tesouro de luz. ali embaixo, né? É. Na 68. O tesouro de luz corresponde ao plano da consciência, que os evangelhos canônicos e gnósticos chamam de a vida eterna. O reino do Pai, de Deus, dos céus, não é um lugar, mas um estado em que há uma total consciência da unidade. Apesar da paradoxal multidão de seres de luz, o valor gemátrico do tesouro é 1429, que é idêntico ao do pleroma, permitido concluir que se trata do mesmo conceito. Tá? Então, o tesouro de luz é o lugar que não é material, mas onde, né, a consciência elevada consegue chegar, alcançar. O mundo luz. Jesus não havia dito aos seus discípulos de que tipo são os 5 auxiliares. Eu já li esse? Não. Me parece tão igual. Nem para que região eles são levados. Não lhes havia dito de que maneira se estende a grande luz. Nem para que região havia sido levada. Não havia contado sobre as 5 impressões e sobre o primeiro preceito. Nem para que região havia sido levado. Porém, havia falado, em geral, ensinando que esses seres existiam, mas sem discorrer sobre a sua extensão e a ordem das suas regiões. E por esse motivo os discípulos não sabiam que haveria também outras regiões dentro daquele mistério. Ele não havia dito aos seus discípulos: eu vim de tais e tais regiões até entrar naquele mistério e sair dele. Porém, ao ensiná-los, disse: vim daquele mistério. Por essa razão, eles pensavam que aquele mistério era a plenitude das plenitudes, era só o que tinha, que era o pleroma e o dirigente do todo. Pois Jesus havia dito a seus discípulos: aquele mistério envolve a totalidade sobre o qual vos tenho falado desde o dia em que vos encontrei até hoje. Por esse motivo, então, os discípulos pensavam que não havia nada dentro daquele mistério. A gente vai aparecer todos aqueles termos ali ainda, tá?
Jesus e seus discípulos... Olá, Dani. Oi, pode falar. Eu sou a Ana Paula, eu sou Oi. assim, rosto. É rosto sem nome. Mistério é como se fossem os níveis, é isso? Sim. Os níveis evolutivos ou níveis superiores dos seres mais evoluídos, é isso? Isso. Uhum. Beleza. Exatamente. Agora é a 2, né? Jesus e seus discípulos estão sentados no monte... Essa? Gente, eu estou me perdendo aqui hoje. Sim. Na 70, né? Jesus e seus discípulos estão sentados no Monte das Oliveiras. Os discípulos estavam juntos, sentados no Monte das Oliveiras, e ao pronunciarem essas palavras, expressaram grande alegria e júbilo, dizendo uns aos outros: somos mais abençoados do que todos os homens que estão na terra, porque o Salvador nos revelou isso e recebemos a plenitude e a totalidade. Enquanto diziam essas coisas, Jesus estava sentado um pouco afastado deles. Um poder luminoso desce sobre Jesus. No 15º dia da lua do mês de Tebete, que era o dia em que a lua estava cheia, quando o sol havia surgido em seu curso, apareceu por trás do sol um grande poder de luz, brilhando intensamente, e não havia medida para a luz associada a ele, pois esse poder saiu da luz das luzes e veio do último mistério, que é o 24º mistério, de dentro para fora, que é também o primeiro, daqueles que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. E aquele poder luminoso desceu sobre Jesus, envolvendo-o inteiramente. Enquanto ele estava sentado longe dos seus discípulos, ele brilhou intensamente e não havia medida para a sua luz. Então, aqui sentado no monte, que no caso era no Monte das Oliveiras, refere-se simbolicamente a um monte, uma montanha, é geralmente usada como símbolo de estado elevado da consciência, tá? Então, tem uma simbologia ali no fato de estarem sentados no monte. Plenitude ou pleroma é o termo grego usado para os gnósticos, correspondendo ao espaço absoluto com os 7 planos ou os graus de consciência, tá? O próprio nome já diz, né? Plenitude, um todo. 74 refere-se... Cadê? Aqui, Tebete, tá. Alguns autores supõem que Tebete correspondia ao mês que ia de meados de dezembro a meados de janeiro, enquanto outros afirmam que se referia ao mês de maio, em cuja lua cheia se celebra o festival de Wesak, dos budistas. É data tido como mais princípio do ano para a celebração dos mistérios e para grandes iniciações. A continuação da narrativa de Pissofia, com a reiteração de que todos esses eventos ocorreram durante a lua cheia de Tebete, parece confirmar essa hipótese. Então, aqui, uma possibilidade de data, né, de quando aconteceu. Aqui ele fala sobre a luz, ó, o grande poder de luz brilhando intensamente que desceu sobre Jesus. Esse também é o valor do Senhor da luz e da luz do mundo. É o grande mistério da unidade ou totalidade que se constitui num estado de perplexidade, que não pode ser apreendido pela mente concreta. As imagens sugeridas no texto permitem alguns paralelos com a linguagem esotérica, por exemplo. O primeiro mistério corresponde a Atman, o espírito universal que tudo abrange. O segundo espaço do primeiro mistério corresponde ao plano Budi. Mais tarde no texto, Jesus indica que ele é o primeiro mistério voltado para fora, ou seja, o Cristo. Esse último termo, porém, não é usado em nenhum momento. E aí, continuando ali, aqui, né, resumindo, então, Jesus estava um pouco afastado, não estava, isso é simbólico também, né, talvez o afastamento, porque ele estava um pouco mais ainda elevado, mesmo que os discípulos estivessem ali naquele estado de transcendência, naquele momento ali no monte, e a luz dele era tão forte, né, a luz que desceu, que era um mistério onde ele estava, de certa forma,
né, passando uma fase ali das experiências reencarnatórias e absorvendo aquele mistério, era uma luz muito intensa. E a luz o envolve inteiramente. E os discípulos não viram Jesus por causa da grande luz que se encontrava, ou que o envolvia, porque seus olhos turvavam-se devido à grande luz em que ele se encontrava. Mas viram somente a luz que irradiava muitos raios, e os raios não eram idênticos, sendo a luz de diferentes tipos e qualidades. De baixo para cima, cada raio mais esplêndido do que o outro, numa grande glória de luz imensurável. Ela se estendia desde debaixo da terra até o céu. E quando os discípulos viram aquela luz, sentiram muito medo e ficaram alvoroçados. Então, eles não conseguiam ver que era Jesus. A luz era tão intensa, né? E os raios também são as próprias virtudes, os próprios mistérios que Jesus angariou, né? Na evolução dele, que estavam ali emanando naquele momento. Ver se tem alguma coisa interessante ali embaixo. Então, os tipos de raio associados às 3 vestes de luz se tornam claros quando se examina a geometria do cubo de luz apresentada no anexo 3. Indicativo que o céu, ou melhor, os céus, têm muitas moradas e que os poderes e os anjos e entidades, os deuses inferiores que governam o princípio inferior do homem, que correspondem às trevas, perturbam-se naturalmente com a chegada de luz. Então, essa perturbação, ela vem do incômodo, por estar numa desconexão realmente com aquele patamar vibratório, né? Inferior do homem, que corresponde às trevas, perturba-se naturalmente com a chegada de luz. Como se verá mais adiante, as entidades superiores são geralmente associadas à luz. Tem até um desenho, uma pintura que é muito comum, né? De Jesus com os raios. Isso deve ter tido um sentido, veio de algum lugar, né? Alguém captou não sei quem foi o primeiro a desenhar, mas traz essa ideia da emanação mesmo. E realmente, né, envolve-se muito, pelo menos em contextos mediúnicos, espíritos mais elevados, eles têm essa vibração. Igual conta de Chico, mesmo não sendo desencarnado, que a vibração dele, a luz que ele emanava, ia quilômetros, né? Imagina de Jesus. Então, a referência à 9ª hora é mais uma indicação de importante iniciação que estava no curso, pois 9 representa o estágio que leva ao 10, um número da perfeição. Então, na 9ª hora, ele estava lá na boca do gol já para, né, resplandecer, estava chegando no limite ali da perfeição. Diz que 9 é o número do término, mas não cessa absolutamente, realizando, cumprindo a fim de um ciclo. Tá? 9 é o final de um ciclo. A confusão, não. Quando é o 3. Jesus ascende ao céu. Quando aquele poder luminoso baixou sobre Jesus, gradualmente o encobriu por completo. Então Jesus ascendeu ou elevou-se ao alto, brilhando extraordinariamente numa luz imensurável. Os discípulos fitaram-no pasmos, e nenhum deles falou até que houvesse alcançado o céu. Todos permaneceram em profundo silêncio. Isso aconteceu no 15º dia da lua, no dia em que ela estava cheia no mês de Tebete. A confusão dos poderes e o grande terremoto. Quando Jesus alcançou o céu, depois de 3 horas, todos os poderes dos céus ficaram alvoroçados e tremeram juntos, eles e todos os seus eons, suas regiões e suas ordens. Toda a terra também tremeu e todos que ali habitavam. Todos os homens que estavam no mundo ficaram perturbados e também os discípulos. Todos pensavam, talvez o mundo vá acabar. E todos os poderes nos céus continuavam abalados, ele e todo mundo, e todos estremeciam, vibrando uns contra os outros. Da 3ª hora do 15º dia de luz de Tebete, até a 9ª hora do dia seguinte. Então, ele terminou, né, foi o fim de um ciclo e início de outro ciclo ali, onde a luz dele foi tão intensa que ele foi ascendendo a todos os outros planos e foi incomodando todo mundo. Os que estavam ali nos planos mais
supostamente inferiores, foram afetados pela vibração de Jesus. Lá na primeira pergunta lá que ele faz a Maria, a gente vai entender isso um pouquinho mais. Aliás, que Maria faz para ele, tá? Dani, só para mim entender, eu sou meio curto. Então, depois que Jesus ele é crucificado, enfim, depois de 3 dias, quando ele reencarna, não, quando ele aparece em espírito, enfim, para os apóstolos, em determinado momento ele vai no Monte das Oliveiras, e nesse momento ele fica um pouco isolado, e é nesse momento que ele ascende aos céus. Uhum. Depois ele volta. Uhum. Porque o Monte das Oliveiras está representando ali uma elevação, né? Assim como os discípulos estavam, mas não ascenderam tanto quanto Jesus, né? Porque, obviamente, e aí ele teve essa projeção, é como se ele fosse um foguete, subisse, passasse por todos os planos, lá a luz dele acendeu tanto e ele absorveu todos os mistérios ali da fase que ele estava vivendo, e aí ele foi, tipo, condensando a luz para poder ser visto pelos discípulos. Só que antes disso ele fez um rebuliço em todos os planos que ele passou. Mexeu com todo mundo. Inclusive, né, com a Terra, que até cita ali, né, será que vai acabar o mundo? Porque tudo estremeceu, tudo se modificou. Interessante, né? Imagina a gente presenciar isso, que loucura. É outra página já, né? Todos os anjos e seus arcanjos e todos os poderes do alto cantavam louvores ao interior dos interiores, da forma que todo mundo ouvia suas vozes, que não cessavam até a 9ª do dia seguinte. Então, aqui no 81, ó, quando o mestre é iniciado, os anjos e toda a natureza cantavam louvores. Um hino da natureza proclama. Surgiu um mestre do dia, a voz do silêncio, da Blavatsky. Não falou aqui, mas é. Então, os anjos cantaram, né, em louvor à ascensão de Jesus naquele momento. E os discípulos, porém, sentaram-se juntos, temerosos, em grande agitação e com medo por causa do grande terremoto que ocorrera. E juntos choravam, dizendo: o que vai acontecer agora? Por acaso o Salvador vai destruir todas as regiões? E Jesus desce outra vez. Enquanto dizia isso e choravam juntos, na 9ª do dia seguinte, os céus se abriram, e eles viram Jesus descer, brilhando mais forte ainda. Não havia medido para a luz que se encontrava, pois brilhava mais radiante do que quando havia ascendido aos céus, de tal forma que os homens do mundo não podiam descrever a luz que havia nele. Ela lançava raios em grande abundância, e não havia limite para os seus raios. Sua luz não era toda idêntica, mas de diferentes qualidades e tipos, sendo alguns raios muito mais esplêndidos do que outros. A luz era de natureza tríplice, cada qual mais primorosa do que a outra. A segunda, que estava no meio, era superior à primeira, que estava abaixo. A terceira, que estava acima das outras, era ainda superior à segunda, que estava abaixo. E a primeira luz, que estava abaixo de todas as outras, era semelhante à luz que havia descido sobre Jesus antes dele ter ascendido aos céus. Era bem parecida a esta em sua luz. E as 3 modalidades de luz eram de diferentes espécies e tipos, cada qual mais primorosa do que a outra. Aqui ele está falando sobre as vestes, né? Deixa eu ver se é 82. 3 mantos ou vestes são descritos no budismo, em 3 vestes ou corpos chamam de Nirmanakaya. Ou, respectivamente, o corpo ilusório utilizado pelos mestres não encarnados ativos na Terra. O corpo de bem-aventurança, o corpo nirvânico, corpo ilusório utilizado por mestres desencarnados, foi o que eu anotei. Então, como se fossem, né, os outros corpos ali de Jesus, né, que eram que não era Jesus, era do ser crístico.
que brilhavam tão intensamente. Jesus dirige-se aos discípulos. Os discípulos, vendo isso, atemorizaram-se excessivamente e ficaram perturbados. Então Jesus, o compassivo e terno, vendo que os seus discípulos estavam em grande alvoroço, falou-lhes dizendo: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa expressão a gente encontra semelhante em Mateus, capítulo 14, 27, quando Jesus caminha sobre as águas, né, e encontra-se com seus discípulos amedrontados no barco. Ele usa essa mesma fala. Os discípulos, ouvindo isso, disseram: Senhor, se és tu, recolhe a tua glória de luz para que possamos aguentar. Senão nossos olhos permanecerão obscurecidos e ficaremos agitados com todo o mundo, por causa da tua grande luz. Ele retira a sua luz para dentro de si. Nossa, que legal. Jesus retirou, então, para dentro de si a glória da sua luz. E quando isso foi feito, os discípulos tomaram coragem, moveram-se em direção a Jesus, prostraram-se todos juntos, adoraram-no, demonstrando grande regozijo, e disseram-lhe: Rabi, para onde foste? Qual foi o mistério para o qual partiste? Qual o motivo de toda essa perturbação e dos temores que ocorreram? Ele promete dizer a eles todas as coisas. Daí Jesus respondeu, né? Calma, vamos lá, uma coisa de cada vez. Então Jesus, o compassivo, lhes disse: regozijai-vos e alegrai-vos. A partir desse momento, pois, fui para os lugares de onde havia vindo. A partir desse dia, vou falar-vos abertamente o princípio da verdade, até o seu término, que é a plenitude. E vou falar face a face sem usar parábolas. A partir desse momento, não vos esconderei nada do mistério do alto e do lugar da verdade, pois a autoridade me foi dada por intermédio do inefável, que é o próprio Deus, e do primeiro mistério, de todos os mistérios, para falar-vos desde o princípio até a plenitude, que é o pleroma, tanto de dentro para fora, como do exterior para o interior. Ouvi, portanto, para que vos possa dizer todas as coisas. Então, fiquem em silêncio e escutem um pouco, basicamente, né? Quando eu estava sentado, um pouco afastado de vós, no Monte das Oliveiras, pensava no grau do mistério para o qual fui enviado, que deveria estar completo, e que a minha veste não me havia sido enviada pelo primeiro mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora. Esses 24 mistérios estão no segundo espaço do primeiro mistério. Aqui, ó, achei interessante que eu grifei o item 86, que ele fala: cumprindo a promessa feita no Evangelho de João, chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. No Evangelho de João 16, 25. Então, chegou o momento que ele não ia mais ter papas na língua para contar as coisas, ia contar como realmente são. Vou ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Tudo é, mas... Tem também ali na 88, ó, autoridade me foi dada, que Jesus falou. Declaração semelhante tem em Mateus, quando após a ressurreição, aparecem os discípulos na Galileia dizendo: toda autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Então, tem lá no Evangelho de Mateus isso também, falando do pós, né? Após a ressurreição. Dá a percepção de que são o mesmo momento, né? Eu acho interessante nesse nível de desenvolvimento que tem uma coisa importante, que é a veste, né? Ele fala aqui, que a minha veste não me havia sido enviada pelo primeiro mistério. Uhum. Então, não tem nada, não se destaca a personalidade. Tipo aqui na Terra, né? Aqui você é conhecido pelo, sei lá, um político famoso, um artista. Uhum. Nesses níveis é uma veste. Quando você recebe aquela veste, é como se fosse uma capa, alguma coisa assim,
isso te concede o poder porque você já cumpriu todo aquele caminho para chegar naquele nível, né? Aham, Então, exato. até Jesus recebeu uma veste. Tem um trecho, acho que a gente leu na outra vez, né, que fala que as vestes são mais importantes nesse plano do que aqui, né, que é o contrário. É bem isso mesmo que você falou. Vou ver se eu acho depois ali. Estão conseguindo compreender até aqui, né? Tem algumas coisinhas assim que fica vago, mas o contexto a gente entende, né? Jesus desceu, iluminou, depois ele deu uma subidinha de volta, iluminou mais um pouco, eles pediram para baixar a luz, aí conseguiram ali conversar, entraram de igual para igual. Ele falou: agora vamos falar, mas parem de falar e me escutem. Daí todo mundo sentou bonitinho, ele começou a falar. Resumindo, foi isso. Tá. Eu tenho que marcar onde eu paro, gente. Jesus desce outra vez já foi, primeiro mistério já foi. É na outra página já. 74, né? 37. Mas é engraçado que aqui tem um ponto, ó, no primeiro mistério, na 73, depois lá em cima, nas ordens daquele espaço, sabendo que a missão para a qual tinha sido enviado completar-se e que aquele mistério não havia ainda enviado a minha veste, que nele eu havia deixado até que o tempo tivesse terminado. Pensando então sobre essas coisas, sentei-me no Monte das Oliveiras, um pouco afastado de vocês. A veste, que é o corpo de luz, que é isso que o Marcos falou agora há pouco, né? Que seria, né, a aquisição dele, o que ele conquistou. Né? Ver se tem alguma coisa aqui no 90. Ah, sim. Uma referência semelhante é feita sobre a veste de luz deixada na casa do pai, no hino da pérola, pelo jovem nobre, em seu caminho de retorno após cumprir sua missão na terra distante. Ver Raul Branco, os ensinamentos de Jesus e a tradição esotérica. 7. Como a veste de luz foi enviada, então, para Jesus? Quando o sol despontou no Oriente, a partir de então, através do primeiro mistério que existiu desde o princípio, por cuja causa o todo existia, do qual eu também vim agora, não antes da minha crucificação, mas agora, por meio do comando daquele mistério, foi-me enviada a minha veste de luz, que ele me havia dado desde o princípio, e que eu havia deixado no último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, e que está nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Deixei então aquela veste no último mistério até transcorrer o tempo para colocá-la, e começar a falar para a raça dos homens e revelar-lhes tudo desde o princípio da verdade até o seu término, e discorrer-lhe do interior dos interiores até o exterior dos exteriores, e do exterior dos exteriores até o interior dos interiores. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, e regozijai-vos ainda mais, pois a vós é dado que fale o primeiro do princípio da verdade até a sua plenitude. Eu lembrei aqui, deixa eu lembrar o que eu lembrei. Lembrei daquele conceito de que Jesus é uma personalidade, né, mas é um aspecto, é como se ele tivesse vindo fracionado, e não ele como um todo. Então, quando ele diz que deixou uma veste, ele deixou uma virtude, deixou um corpo, ou uma parte dele, lá no primeiro mistério, para ele poder vir como Jesus, personalidade, e passar pela experiência terrena aqui. E aí depois isso foi, de certa forma, devolvido a ele, né? Que ela faz jus àquela ideia de que ele precisou se condensar para caber numa personalidade, sendo que ele já era um ser crístico, né? Ele já tinha evolução o suficiente para não precisar viver mais essa experiência reencarnatória.
ver se tem algum pontinho legal aqui dessas. Aqui tem um ponto interessante, que vai falar, aqui no 91, ó. O todo, ou seja, é a manifestação, é uma expressão do primeiro mistério, o espírito que tudo abrange na unidade. Então, isso que significa o todo, quando ele fala ali, ó, por cuja causa o todo existia. Que mais? A veste que se refere é provavelmente o corpo de luz ou corpo búdico que ele havia deixado para trás ao assumir a veste da matéria para sua missão salvífica, que é basicamente o que eu falei. A linguagem é simbólica, pois todo homem encarnado mantém todos os seus princípios, ainda que os princípios superiores, como no caso em pauta, o búdico, possa permanecer total ou parcialmente dormentes. Então, Jesus já era evoluído, tá? Aqui é 93, deixa eu ver. Interior dos interiores. Talvez esteja se referindo à revelação desde o início da manifestação até o mais baixo ponto da involução, e daí até o ponto mais elevado, ao completar-se o ciclo evolutivo de involução e evolução. Primeira vez que eu vi esse termo, involução. Né? Menos evoluído, mais evoluído. E do 94, deixa eu ver se é aqui já, não vou ler ainda. Das almas dos discípulos e sua encarnação. Por esse motivo, escolhi-vos desde o princípio através do primeiro mistério. Regozijai-vos, então, e alegrai-vos, pois, quando vim ao mundo, trouxe comigo os 12 poderes, como vos disse desde o princípio, que tomei dos 12 salvadores, do tesouro de luz, de acordo com o comando do primeiro mistério. Este, então, lancei no útero de sua mãe, quando vim ao mundo. Eles são aqueles que estão em seus corpos atualmente. Vamos parar aqui? O bicho pegou. Olha o que ele disse. Ele pegou os mistérios. Quando vim ao mundo, trouxe comigo os 12 poderes. Tá? Como vos disse desde o princípio, que tomei dos 12 salvadores. Então, ele pegou as virtudes lá dos salvadores, do tesouro de luz, de acordo com o comando do primeiro mistério. E estes, então, lancei no útero das suas mães, quando vim ao mundo. Eles são aqueles que estão em seus corpos atualmente. Pois esses poderes lhes foram vos conferido acima de todo o mundo, porque vós sois aqueles que são capazes de salvar o mundo todo, e para que possais aguentar a ameaça dos regentes do mundo, as dores do mundo, seu perigo e todas as perseguições que os regentes do alto lançarão sobre vós. Muitas vezes disse-vos que o poder que está em vós eu trouxe dos 12 salvadores que estão no tesouro de luz. Por essa razão, disse-vos desde o princípio que vós não sois realmente do mundo. Eu também não sou, pois todos os homens que estão no mundo, obviamente, obtiveram almas do poder dos regentes dos eons. Porém, o poder que está em vós vem de mim, e suas almas pertencem ao alto. Trouxe 12 poderes dos 12 salvadores do tesouro de luz, retirando-os da porção do poder que recebi inicialmente. E quando vim ao mundo, entrei no meio dos regentes da esfera, tendo forma de Gabriel, o anjo dos eons, e os regentes dos eons não me reconheceram, e pensaram que eu era o anjo Gabriel. Traduzindo para um português, assim, meio chulo até, Jesus foi lá, pegou as virtudes lá dos 12 salvadores e foi lá e colocou na barriga, na personalidade, eu não sei, na energia dos discípulos que iam reencarnar, como se dessem a eles esses poderes, né? Esses preceitos. E aí eles vieram já com uma pré-determinação, já tinha ali uma história
a viver com Jesus, não foi uma coisa aleatória, eles já foram preparados antes de vir, né? E aí, Jesus, quando veio ao mundo, entrei no meio dos regentes da esfera tendo a forma de Gabriel, ou seja, ele não veio como um ser crístico, ele se transfigurou para poder passar, né, e passar desapercebido e fazer essa ativação aí, colocar esses tesouros, essas energias ali nos corpos dos discípulos. Eu entendi, Dani, que esses poderes estão em todos os homens. Eu acho, Uhum. me parece que ele quis se referir que esses poderes que ele tinha na Terra, quando encarnado, ele transferiu a todas as almas. Então, quando ele ascendeu ao céu, é chamado a iniciação de Jesus, né? Uhum. Então, ele vai vestir a outra veste, porque ele é um espírito muito mais evoluído e ele teve que se adequar para sobreviver na Terra, né? É. Para ele poder levar essa missão. Porque ele fala aqui, ó, onde é que está aqui que eu anotei? Eu acho que o ano foi aqui embaixo. Na 96, indicativo de que os poderes conferidos por Jesus como instrumento do primeiro mistério são poderes espirituais e estão acima dos poderes dos regentes, que caracterizam o mundo dos homens, ou seja, desejos, paixões e apegos. Então, esses são os poderes dos regentes, né? Uhum. Desejo, paixão e apego. Mas os poderes de Jesus são maiores, então nós também temos os poderes. Talvez o texto esteja se referindo mesmo aos apóstolos, mas me parece que ele também se refere a nós. Não, ele falou também, sim. Eu tive, depois que você falou agora, tem essas duas impressões. Parece que ele, como se ele tivesse preparado os discípulos para conseguir suportar, né? Aqui, quando ele fala, porque vós sois aqueles que são capazes de salvar o mundo todo, e para que possais aguentar a ameaça dos regentes do mundo, as dores do mundo, seus perigos, todas as perseguições que os regentes do alto lançarão sobre vós. Nesse trechinho dá a impressão que foi especificamente para ele, principalmente quando ele fala dos 12, mas ao mesmo tempo dá a entender mesmo que foi para todos. Por essa razão, disse-vos desde o princípio que vós não sois realmente do mundo, pois todos os homens que estão no mundo obtiveram almas. Aí aqui acho que vai ter um ponto interessante, ó, no 98. A palavra alma parece ser usada num sentido diferente do eu superior, ou do ego. A alma, em filosofia, refere-se à unidade de consciência na mente concreta. Esse conceito já é diferente do que a gente conversou nas outras vezes. Esse conceito de alma está plenamente de acordo com a descrição posterior sobre as punições das almas após a saída do corpo, quando passam por todos os tipos de tormentos na mão dos regentes. As descrições do sofrimento de vários tipos só fazem sentido se forem entendidos como psíquicos e não físicos. Tem que ir devagar aqui. Paulo, mais tarde, prega que devemos viver no mundo sem ser do mundo. É que ele fala, né? Eu não sou desse mundo e vocês também não são. E Paulo não era apóstolo, né? Ele veio Sim, depois. apóstolo, e depois. É. Ó, o que diz o 95, ó. Como será visto posteriormente, os 12 salvadores do tesouro de luz possuem 12 poderes, ou seja, são 24 emanações de luz que se referem no plano inferior, refletem no plano inferior, psíquico. Como os 24 invisíveis, dentro dos quais Sofia e seu par Jesus. Não entendi.
como será visto, tá, 95, tenho que ler de novo. 12 salvadores, tesouro de luz, de acordo com o comando do primeiro mistério, tá? Como será visto posteriormente, os 12 salvadores do tesouro de luz possuem 12 poderes. Ou seja, são 24 emanações. Então, os salvadores em si são emanações. Porque 12 para 24, que refletem emanações de luz que refletem no plano inferior, que é o plano psíquico. Não é que é um plano inferior negativo, é porque é no plano psíquico, como os 24 invisíveis, dentro dos quais Espírito Sofia e seu par Jesus. Então, eles também fazem parte dos 12, das 24 emanações. Ô, Eu acho Dani, que Oi. oi, pode falar. não, eu acho que naquele quadro da página 31 tem ele fala desses 12. Como é que é? Aqui ele fala 12 salvadores, né? Uhum. Mas no plano psíquico tem 12 ministros, não sei se são os mesmos. É que o plano psíquico é inferior, né? Não, ele fala no Tesouro da Luz 12 salvadores com 12 poderes. Sim. Agora, se esses 12 salvadores são os 12 apóstolos, eu não sei. Não, 12 salvadores com 12 poderes. Não sei se eles são ou se eles receberam os mistérios deles. Tipo, receberam uma fração daquela. Gente, eu estou entendendo diferente um pouco. Então fala, é bom, porque daí a gente vai vendo de outra perspectiva. Eu entendi que Jesus pegou os 12 poderes dos salvadores para pondo cada pouquinho em cada discípulo, Uhum. para eles aguentarem o que os regentes mandam para o povo, que os regentes são inferiores. Isso, que são os desafios do mundo, né? Ego. É o que a gente, né, tem que... Sim. É isso, não é isso? Isso eu entendi também. O que a gente está colocando que pode ter a mais, e não só nos discípulos, mas na humanidade como um todo. Deu a entender essas duas coisas, entendeu? Que todas as almas encarnadas, elas receberam, que Jesus fez isso por todos nós. Mas por que a gente iria receber isso também? Eu não entendi isso, não. Porque tem uma parte aqui que ele fala, aqui, ó. Desde o princípio que vós não sois realmente do mundo, eu também não sou, pois todos os homens que estão no mundo obtiveram almas do poder dos regentes dos eons. Sim. E o próprio Jesus... Mas o que tem a ver isso com ele ter pego os 12 poderes salvadores lá, dos tesouros de luz? O que tem a ver, Marcos? Não, eu acho que tem a ver porque o próprio Jesus falou, né? Tudo que eu fiz, vocês poderão fazer também. Os apóstolos. Nós... Não, mas nós evoluindo com o aprendizado que eles vão passar, né? Essa fala enquanto humanidade. Realmente. Eu entendo que na época, por exemplo, na época também tiveram santos, teve São Paulo apóstolo, teve São Paulo também, que veio 30 anos depois, né? Então, isso eu acho que é atemporal, ele se referiu a esses poderes que ele estava concedendo para as almas que estavam encarnadas na humanidade. Agora, se elas vão usar esses poderes ou não vão usar, ou vão desenvolver ou não, durante a vida, ou várias vidas, enfim, mas o poder existe. Né? E ele falou que o poder existia. Mas é que ele está... Não sei, ele falou pessoalmente que ele... Posso falar uma coisa? Passou ali pegando para pôr ali, né? Especificamente, nas né? mães. Eu também entendi isso naquele momento ali, né? Que ele foi lá, inclusive como... Porque eles deviam ter algum mérito também, né? De anjo porque, Gabriel. assim, não foi escolhido aleatoriamente. Quem é a mãe da alma? Não é uma mãe física, né? A mãe da alma é Deus, é um criador, enfim, é um inefável. Quem que é a mãe da alma? Não. Talvez quando Jesus se referia à mãe, quando ele falou em mãe, é a mãe da alma, mas uma mãe numa dimensão diferente da mãe física.
Olha, eu não consigo ser tão abstrata assim como você. Eu acho que quando relaciona a alma, Marcos, eu tenho a impressão que diminui querendo relacionar a personalidade. Não a personalidade em si, mas aquela experiência ali. Eu tive essa impressão. Porque a alma, ela fala, né, ela reduz ali o espírito à própria alma. E se fosse no contexto espiritual, daí seria diferente. Eu tive essa impressão. Mas deixa eu ver o que a Ana Paula tem para falar e a gente contextualiza. É que é tudo muito abstrato, mesmo ele dizendo que ia falar de forma clara, não é nada claro. Pelo menos para nós não é nada claro. Mas eu estou correlacionando com. Me veio uma luz agora, tá? Posso estar totalmente errada, mas como nós estamos trabalhando com possibilidades, eu estou lendo um livro de Ramatiz. O que ele fala? Que o mundo ele foi povoado por diversas raças. Tinham aqueles que vieram exilados, tinham aquelas almas que estavam se desenvolvendo, que eram originárias do planeta, e também tem aquele lance que fala que quando o Criador cria, ele cria mônadas. Essas mônadas se dividem em 12, que por sua vez se dividem em outras 12. Então, esse 12 também é muito representativo. E pode ser que ele esteja querendo dizer que esses 12 que vieram auxiliá-los também, como ele, eram almas ou de outro universo, ou de outros planetas, ou de outras galáxias, que vieram como ele trabalhar para ajudar o povo da Terra a evoluir. E daí nós podemos, é uma viagem doida, mas é possível. E aí que essas pessoas, para desempenharem os seus papéis aqui, ganharam, vamos supor, esses dons dessas fontes superiores para virem espalhar essa luz, e aí a gente remete um pouco àquela história dos raios da fraternidade branca, que cada raio, cada cor dos raios, ele trabalha um aspecto na humanidade. Um é cura, outro é elevação, outro é conexão com Deus. Então, a gente pode correlacionar com tudo isso. Uhum. É muita viagem, não? Não, eu acho que não tem nesse contexto aqui certo e errado. Eu tive a impressão, depois que o Marcos falou, eu tive essa mesma impressão também, fazendo essa conexão, essa ponte com o que Jesus falou sobre nós, né? E o que a gente estuda também dentro da psicologia transpessoal, de que, em essência, todos nós temos todas as virtudes, está tudo ali, a gente só precisa desenvolver, já faz parte da nossa natureza, não é uma coisa externa que nós temos que buscar, a gente precisa aprimorar. Então, já trouxemos essencialmente todas essas virtudes com nós. Então, ele fala, mas não fala claramente se são em todos, o que dá a entender que são dos discípulos, porque são 12, daí a gente associa números, né? Mas que isso aconteceu ali naquele momento para ajudá-los, seja os discípulos ou seja nós, a humanidade, a lidar com tudo aquilo que vinha ali como tentações do mundo, né? E foi a partir disso que essas possibilidades, esses poderes foram colocados dentro de nós, né? Ou especificamente ali dos discípulos. Eu acho que, de uma forma geral, todos temos. O que não ficou muito claro é se no texto, naquele momento ali, foi só dos discípulos, ou se foi ali que ele também, né, trouxe para toda a humanidade, porque tem essa ideia de que Jesus salvou todos nós. Mas acho que, associando com isso que a Ana trouxe, é muito uma questão de sentir mesmo, e didaticamente talvez a gente não chegue a uma resposta, se foi ou se não foi, mas que de fato todos nós temos, né? Esse potencial a gente tem, a gente sabe. E talvez mais para frente a gente consiga compreender ali pelo desenrolar do texto como que foi essa preparação ali, porque lá na frente fala de alguma outra coisa ainda, até dos próprios profetas, né, que Jesus também teve contato com eles antes ali da reencarnação. Engasguei.
Já demos o nosso tempo, na verdade, já passamos. Nós paramos aqui no anjo Gabriel, né? Já na outra página ali, ele vai entrar nisso, ó. Que ele participa lá do processo reencarnatório de João Batista. Ó. Quando entrei no meio dos regentes dos éons, olhei para baixo para o mundo da humanidade, por ordem do primeiro mistério, e descobri Isabel, a mãe de João, o Batista, antes de ela tê-lo concebido, e semeei nela um poder que eu havia recebido do pequeno Yaô, o bom, que está no meio para que ele pudesse fazer proclamações antes de mim, preparar o meu caminho e batizar com a água do perdão dos pecados. Esse poder está, então, no corpo de João. Aí depois isso continua ainda, porque o babado não acabou, de João vira Elias e tudo. E a gente volta a focar nisso aqui na próxima segunda-feira. O trem está esquentando. Ai, ai. Eu acho engraçado porque o Marcos tem uma linha de raciocínio que é muito diferente da minha, mas é muito bom, né? Porque ele levanta uns pontos que eu jamais teria Batido, né? iria por esse caminho. Eu sou muito mais assim. O Marcos tem. E o Marcos gosta de esmiuçar, né? De ver os detalhes e entender. Eu não. Pega o contexto, geralzão. É que eu acho que as mulheres têm uma intuição diferente. A gente percebe A diferente. intuição é mais desenvolvida. Não, é diferente mesmo. Eu acho que é a forma meu marido é assim como ele também, quer saber tintim por tintim. Eu falo, meu filho, não, vamos. Aí quer explicação, tudo. Acho que, de certa forma, né? É diferente, né? A mulher tem muito mais essa sensibilidade, o homem é mais pragmático, é da coisa organizada, né? O fundamento disso. Entender, assim, né? Entender mesmo, sim. O que eu acho muito interessante, eu não tenho de pronto, assim, essa disposição para olhar, mas eu acho muito interessante quando levanta esses pontos para a gente analisar de outras perspectivas também, porque às vezes a gente fica só num olhar, né? É muito legal. Exatamente. Nem sei que aula é isso. Alguém falou para viajar, né? Então, vamos viajar. Viajar. Vamos levantar todas as possibilidades aqui, deixar tudo no ar. Se alguém perguntar se a gente entendeu, a gente fala que entendeu. Mas eu posso pescar também. Pede para explicar. Daqui para frente é só para trás. Por aí. Tá bom, gente. Gostaram do comecinho? Eu gostei. Que bom. Mas já estou com fome. Eu também. Então tá bom. Encerramos hoje e nos vemos segunda-feira de novo, tá? Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.